Você já comprou um rádio que parecia promissor, mas que veio com acessórios ruins ou com um design fraco? Procura um rádio pequeno? Realmente, quando a pessoa banca, não é nem... Vamos explorar o Han-Rongda HRD 310, um rádio de bolso compacto com FM estéreo e que usa apenas 2 pilhas pequenas. Mas será que ele é um rádio para uso diário? Tem sensibilidade em todas as bandas? Será que o HRD 310 é tão bom quanto o seu irmão, o Han-Rongda CS106? Mais um rádio da marca Han-Rongda, este que é o modelo HRD 310, um irmão menor do CS606, um outro modelo que eu apresentei recentemente no canal. E este que é um rádio portátil de bolso que utiliza 2 pilhas, AM/FM ondas curtas, com um total de 9 bandas. Então vamos conhecer um pouquinho deste aparelho. Ele vem com os fones. Então para você que não tem fone, quer comprar um rádio, esse aqui já vem com acessório. Não sei se a qualidade dele é boa. Depois eu vou testar. E dentro da caixa ainda temos o aparelho, mais um manual. Olha aí, ó. É um rádio que cabe na palma da mão, é muito leve e dá para levar no bolso sem problema nenhum. Parte frontal você tem o botão de liga e desliga, a função soneca, seletor de bandas AM/FM ondas curtas. Aqui você pode mudar também as bandas, por exemplo, de ondas curtas, pular de 29 para 49 metros e assim por diante. Então facilita também para a sintonia. Botão de sintonia para cima ou para baixo, que é o mesmo analógico aqui. De um lado nós temos a opção de memória, adicionar memória mais ou menos aqui, e também aqui, ó, botão para fazer o travamento das teclas, para não ter mudança de funções acidental. Então FM de 63 a 108, AM de 520 aqui é 1710, e ondas curtas de 5.9 a 21.85 MHz. Aqui também é possível setar o FM a partir de 87. Então, se na sua região não tem emissoras na banda estendida, pode deixar só de 87 a 108 MHz. Na parte de trás, nós temos aqui, ó, um suportezinho para inclinar o rádio, ficar mais fácil de operar. As informações das bandas, as 2 pilhas pequenas. É interessante, né, que este é o segundo rádio da Han-Rongda que vem sem a marca do aparelho. Está apenas na caixa aqui. Na parte superior aqui nós temos ainda bem pequenininho, ó, Han-Rongda, mas não tem nenhuma inscrição no rádio. Então vamos colocar as pilhas. Esse é um rádio que tem um visor azul, ele fica aceso durante 5 segundos, que você possa operar ele à noite. Então, no momento que eu ligar o rádio aqui, ele já vai acender, ó, e vai deixar 5 segundos ativo. Enquanto eu estiver utilizando o rádio, fazendo as funções do rádio, ele mantém esse visor azul. Não é muito sensível aqui esse botão, hein? Deixa eu aproximar mais para vocês notarem quando eu mudo de frequência. Ele dá uma travadinha, mas dá para utilizar tranquilamente. Ou então pode utilizar aqui também, ó. Ó, aqui ele vai pulando de 1 em 1. Aqui já dá para notar que, ó, mesmo eu indo devagar, ele pula 2 frequências. Embora a gente não use a frequência par aqui no Brasil, em alguns países é utilizado. Então, se eu selecionar aqui, ó, ondas curtas, eu posso pular aqui as bandas, ó, e sintonizar dentro dela as frequências. Ele vai de 0.5 e 0.5 aqui. No FM é possível também alterar, ó, de 63 MHz para iniciar em 87. Então, se na sua região não tem a banda estendida, basta deixar de 87 a 107.9 MHz. Vamos trocar aqui, vamos ver se ele vai mudar. Ó, aqui ele voltou para 86, ele não está deixando de 87. Acho que no caso aqui, ó, 63.
107.9, vamos ver de novo aqui, clicar, ó, 87. Mas se eu voltar, ó, ele entra na banda estendida. Facilita, né? Ele vai pular para 87, para você, caso acidentalmente pule lá para a frequência da banda estendida, correndo novamente para a faixa principal, se na sua região não tem nenhuma emissora. Esse é um rádio que vem em 9 kHz. Então, para passar ele para 10 kHz, é memória e M- por 2 segundos. Pronto. E agora, mudar aqui, ó. Passei para 9 kHz. Se eu quiser passar para 10 kHz, eu deixo em 10 kHz. E assim ele vai funcionar no AM em 10 kHz. Para fazer a hora certa, para corrigir a hora certa, vamos clicar em memória com o rádio desligado. Ele vai piscar e vamos selecionar uma hora. Então vamos supor que são 9 horas da manhã. Ok, piscou. 9 horas e 15 minutos eu vou colocar aqui. Ó, piscou de novo. Ok. Hora certa, 100%. Se eu quiser acertar a função despertador nele, eu vou clicar aqui no M+. Ó, ele vai piscar. Eu vou colocar aqui para despertar às 11 da noite. Ok. Piscou agora para minutos. 11 horas e 3 minutos. Ok de novo. Então são 9h15 da manhã, por exemplo, e ele já está ativo ali para as 23 horas fazer a função despertador, ó, 23 horas e 3 minutos. Apertando por 2 segundos aqui, vai ativar o travamento das teclas, ó. Aí tem que clicar novamente para liberar. Para ativar a função soneca, clica por 2 segundos e seleciona o tempo que você quer que ele desligue o rádio. 20 minutos está o suficiente? Vamos esperar um pouquinho. Ele tem um delayzinho, ó. Ligou o rádio e vai estar aqui, ó, durante 20 minutos tocando na função soneca. E aí ele vai desligar o aparelho. Também é possível fazer o scan automático da banda para adicionar rádios na memória. Cada banda possibilita até 20 emissoras na memória. Então cliquei aqui. Ó, ele está fazendo ali, o M está piscando, ó, memória automática. Ele vai adicionar todas as 20 emissoras que ele encontrar, as 20 primeiras na memória. É claro que você pode fazer isso também manualmente, porque aí você pode escolher as emissoras que você quer que adicione. Agora, como você faz para adicionar manualmente uma emissora? Você vai selecionar a frequência que você quer. Vou supor aqui que seja 63.5. Tá? Não existe essa frequência do Brasil, estou só dando aqui um exemplo. Clique rapidamente em memória, ele vai piscar lá no canto, e aí você vai selecionar o número que você quer que essa memória fique. 63.6, ali, ó, 63.5 é 7, 8, 9, número de até 20. Eu quero que fique no 11, clico novamente em memória. Pronto, essa frequência aqui foi selecionada em 63.5. Então, é fácil adicionar rádios na memória, é fácil fazer o scan automático também para colocar na memória, é fácil trocar as frequências, também operar o rádio. Agora é a hora do teste, a gente ir lá para fora e verificar se este aparelho tem o mesmo padrão de qualidade do CS-106. Tô achando ele bem fraco de AM. Já podemos dizer que está reprovado no AM. Bem ruim mesmo. Está jogando o resultado que não interessa ao Flamengo. O empate dá ao Flamengo a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Ele infiltrou de primeira. A bola ficou aqui na direita. Agora para o Leão Kisel, que suspendeu a bola. Terra Santa, em Ucrânia, em Montreal,
Construtora Zita apresenta uma estação continente com apartamentos de 1 ou 2 dormitórios. Venha ao nosso plantão de... Acelerando com você. Fui o sigilo é garantido. Aí é Blumenau, a 100 quilômetros. Léo Ortiz domina, vem levando, vai preparando o toque, lado esquerdo do campo outra vez, passou pelo Léo Pereira, sobrou no Saul, recolhe aqui. Aí Blumenau de novo, fraquinho. Aqui é a Rádio Diplomata de Brusque. Aleluia. Também lá da região de Blumenau. Eu comecei a me envolver com as... E aqui é a Rádio Demais FM. Eu esqueci o nome da cidade, mas eu boto agora aqui na tela. Olha, a qualidade de som dele não é assim lá grande coisa. O som é um pouquinho metalizado. Claro que se a gente tiver um bom fone de ouvido, ele vai ter uma qualidade de som melhor. Eu testei com meus fones, ele ficou com uma boa separação no estéreo, então se você quer um rádio para ouvir FM estéreo, esse rádio vai servir. Com um fone legal, você tira uma qualidade boa, mas não espere assim uma grande qualidade de som para você que é audiófilo. O AM foi decepcionante, são poucos os rádios que eu testei que posso dizer decepcionante. Em ondas curtas eu posso dizer que ele foi um pouquinho melhor, mas também foi ruim. Parei os testes antes de ouvir todas as bandas de ondas curtas. O FM salvou o rádio, se não fosse ele eu diria não comprem este aparelho. É possível fazer DX no FM, tem uma boa sensibilidade. Você que está assistindo esse vídeo e não sabe o que é DX, DX é o ato de caçar emissoras de rádio em grandes distâncias. D de distância, X de incógnita. E é claro, por frequência, né? Não vem me dizer que você escuta rádio pela internet do outro lado do mundo. Isso é um hobby praticado por milhares de pessoas no mundo. Gostei bastante. Aliás, ele é muito semelhante visualmente ao Ronronguidá CS106. É um rádio com um bom acabamento, com uma boa qualidade e o melhor, né? Ele é pequeno, compacto, perfeito para a gente levar no bolso porque também é leve. Falta de sensibilidade no AM e ondas curtas, além de um pouco metalizado. Eu não gosto, tem gente que não dá importância nenhuma para isso. Não lembro quanto eu paguei por ele, eu comprei em outubro de 2024, ele ficou um bom tempo na caixa até eu trazer aqui e mostrar para vocês. Hoje no AliExpress você compra esse rádio com impostos e frete por R$ 109,90. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da loja. Esse é um rádio para colecionador, para você que deseja um aparelho leve para levar em caminhadas para ouvir FM. Ponto. Não vou ter muito mais que dizer de vantagens neste aparelho. Sei que você tem 1, 2, 3, 4, 50 rádios assim como eu. Daqui a pouco eu vou estar com 60. E coleciona aparelhos pequenos e gosta de ter rádios na sua coleção. Então, coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou desse aparelho e se teria ele na sua coleção. É claro que se você também não conhece o Ronronguidá CS106, eu vou deixar o vídeo aqui para você dar uma olhadinha e comparar com este modelo. Eu acho que para colecionador vale os dois modelos, mas para rádio escuta, para DX, para iniciar, o CS106 é melhor.